Em épocas de crise, eu noto várias pessoas procurando os escritórios e precisam começar uma atividade autônoma, ou vão cabeleireira perder o serviço no salão e aí vai começar a atender suas clientes a domicílio. O padeiro, o confeiteiro vão começar a fazer salgadinhos, bolos para vender, etc. Né? E vem questionar, preciso abrir uma empresa para fazer isso? Que tipo de empresa, etc. A primeira questão que nós levantamos é assim, todo mundo é livre, conforme nossa Constituição, para exercer atividades profissionais que não sejam proibidas, né? E empresa, assim, você deve constituir uma empresa quando aquele seu negócio caracterizar uma organização tal, profissionalmente, porque você mantém cadastros, porque tem uma relação com o cliente, porque tem marketing, né? Quando isso tudo caracterizar uma organização profissional. Assim, o que é o nosso Código Civil? Ele determina, olha só, artigo 966, diz assim: considera-se empresário quem exerce profissionalmente atividade econômica organizada para a produção ou a circulação de bens ou de serviços. Não se considera empresário, que no parágrafo único, quem exerce profissão intelectual de natureza científica, literária ou artística, ainda com o concurso de auxiliares ou colaboradores, salvo se o exercício da profissão constituir elemento de empresa. Então veja bem, esse elemento de empresa é o que determina a hora de você constituir ou não, abrir ou não uma empresa. Então vamos a um exemplo assim. Imagina que eu compro um carro esse ano, uso ele uns 9 ou 10 meses e depois eu decido vender. E eu consigo vender esse veículo por um preço um pouquinho maior do que aquele preço que eu paguei na compra. Então eu ganhei um dinheiro lá com a venda daquele imóvel. Na minha declaração de imposto de renda de pessoa física, eu vou declarar esse negócio e eu vou inclusive pagar imposto de renda de ganhos de capital, se tiver ali acima do preço que eu paguei, né? Aí o ano que vem eu compro outro carro, acabo vendendo ele mais barato do que aquele preço que eu paguei e tenho um prejuízo. Depois eu compro um próximo, daqui 2 anos, e acabo tendo um outro lucro. Veja, isso não caracteriza elemento de empresa. Eu comprei para o meu uso, eu vendi, eventualmente eu tive um lucro, também tive prejuízo às vezes. Não era aquilo uma atividade comercial, né? Então, por mais que eu tenha auferido lucro, por mais que eu tenha ganhado dinheiro ali na venda daquele meu carro, aquele negócio não tem elemento de empresa, não tem habitualidade. Eu não fiz aquele negócio com o objetivo de prover o meu sustento, de ganhar dinheiro, etc. Então, é lógico que eu nunca seria autuado ali, nenhum fiscal da Cefaz, do Estado, vai me dizer: olha, você compra e vende carros, você deveria possuir uma garagem, vou te autuar por não ter recolhido o ICMS daquele negócio. Não, né? Mas se eu faço isso, se eu compro e vendo carros regularmente durante o ano civil, imagina que eu comprei e vendi 20 automóveis. Puxa vida! Então, aí sim eu fiz daquela atividade um negócio meu.
aquilo tem elemento de empresa, né? Então eu deveria ter lá uma garagem, né? Um comércio atacadista ou varejista, né? Ali acho que ninguém vende carro usado por atacado, eu acho difícil. Eu deveria ter ali um comércio varejista de veículos automotores usados. Então, exercer aquela atividade com elemento de empresa, sem eu ter a empresa aberta, passa a ser uma atividade irregular, sujeito a autuações, né? Mesma coisa, vamos pensar assim agora na área de serviços, um salão, uma cabeleireira, uma manicure, né? Então ela atende as suas clientes, vai na casa da cliente, ela cobra lá pelos serviços dela, faz uma cliente hoje, uma depois de amanhã, assim por diante. É muito tênue ali, é muito difícil decidir quando aquilo se constituiu elemento de empresa ou não. Na prática, quando ela decide ter um estabelecimento comercial, quando ela decide ter um local para atender as suas clientes lá, com uma fachada, com um endereço fixo, aquilo sim caracteriza o elemento de empresa. Mas até lá, quando que ela é uma cabeleireira autônoma e quando que aquilo constitui elemento de empresa, que seria necessário ela ter uma empresa aberta. É difícil caracterizar ali, difícil separar, né? Mas, teoricamente, a partir do momento que ela fez daquilo uma atividade com fins lucrativos, a partir do momento que ela tem um telefone lá, que ela divulga para as clientes entrarem em contato, a partir do momento que ela começa a distribuir o seu cartãozinho de visita, publica uma propaganda no rádio, numa revista, etc. A partir do momento que ela mantém uma agenda, um cadastro das clientes, uma carteira de cobrança, mesmo ela não tendo ainda o estabelecimento comercial, aquilo já caracteriza empresa, aquilo já é elemento de empresa. Então, o que eu queria dizer é que é muito difícil nós separarmos assim, olha, até onde que eu posso fazer uma atividade e aquilo seja um bico, entre aspas, e a partir de quando eu preciso ter uma empresa para praticar aquela minha atividade porque passou a ser uma coisa séria, né? Não que o bico lá não seja sério, digo assim, sério do ponto de vista econômico, né? Isso é muito mais fácil com as profissões regulamentadas, com o trabalho intelectual, artístico. Por exemplo, o jogador de futebol. O jogador de futebol ele é um prestador de serviços, pessoa física, independente do volume, do valor dos seus honorários, do valor do seu salário, né? Por quê? Porque ele trabalha com o seu próprio corpo, individualmente. Não tem que se falar em empresa, né? Já uma banda musical, é um trabalho artístico, mas também tem essa dificuldade de quando que nós precisamos formalizar, constituir a banda como uma empresa, ou até quando nós podemos ali ganhar um cachezinho para tocar num baile, etc., sem ter a empresa constituída. Tá? Na prática, nós resolvemos assim. Quando não for comércio ou indústria, porque olha só, comércio e indústria, teoricamente, nunca esteve dispensado de ter a organização como uma empresa, tá? Independente do seu porte, né? Ou microempreendedor individual, ou microempresa, ou pequeno porte, ou empresa comum, como a gente disse, né? Como a gente caracteriza. O camelô, lá, o vendedor ambulante, o feirante, sinceramente, eles nunca foram dispensados de possuir uma inscrição estadual no estado de São Paulo. Pelo decreto número 50.928 de 2006,
Por exemplo, lá no seu artigo, deixa eu procurar. Poxa vida, hein? Não consegui achar aqui no texto onde trata do comerciante ambulante, né? Mas ele não está de praxe dispensado de ter inscrição estadual, não. É tolerável, né? As prefeituras dão um alvará, o Estado tende a não fiscalizar porque a auditoria fiscal é inviável por conta do volume de negócio. Então é tolerável, mas teoricamente nunca foi dispensado. Poxa vida, hein? Será que eu não vou conseguir? Será que eu não vou conseguir dizer aqui para vocês qual o artigo do decreto que trata da inscrição aqui do vendedor ambulante? Não consegui. Vou ficar devendo, mas eu coloco o artigo ali na descrição do vídeo, tá? Bom, então, voltando lá ao nosso assunto, na prática, como que a gente separa isso então? Os prestadores de serviços. Nós temos um limite, que é o limite da legalidade, e temos um limite da viabilidade. Normalmente, o limite da viabilidade ocorre antes do que o da legalidade. Por exemplo, vamos imaginar um corretor de imóveis. Ele se inscreve no seu conselho e faz a intermediação de venda de uma casa, de um apartamento, ganha uma comissão. Daqui 6 meses ele consegue outro negócio, ganha outra comissão. Esse corretor de imóveis é um prestador de serviço, pessoa física, não tem empresa, né? Recebe seus honorários, os seus honorários serão tributados pela tabela progressiva de imposto de renda da pessoa física. No próximo ano, vamos dizer que esse corretor de imóveis, ele passa a ter vários negócios ocorrendo, negócios que ele já vinha trabalhando naquilo há alguns meses atrás e começaram a se vender. Então, todo mês ele passa a ter 1, 2, 3, 5 comissões de venda de imóveis. Olha só, o que vai acontecer é que esse corretor, ele deverá procurar constituir empresa, uma imobiliária, uma intermediadora, né? Antes mesmo de se atentar ao fato, ou antes mesmo de ser fiscalizado no sentido de que aquela sua atividade ganhou o elemento de empresa, passou a ser habitual, passou a ser realizada com a frequência suficiente para prover o sustento daquele profissional. Então, assim, ele vai constituir empresa antes desse limiar porque é mais viável, os tributos da empresa são mais atraentes, a organização da empresa com sistema informatizado, o cadastro dos seus clientes, a documentação, realização de contratos, etc. O seu portfólio de serviços fica mais visível comercialmente a partir do momento que ele tem uma empresa constituída e etc. Né? Então, normalmente os prestadores de serviços acabam constituindo empresa por viabilidade antes de se atingir o limite da ilegalidade da prestação daquele serviço sem ter empresa constituída. Mas o que eu quero dizer é que é sempre muito difícil decidir até onde que eu posso ir sem ter a empresa, né? Imagina lá a senhora que fabrica bolo,
para vender a boleira. Poxa, então quantos bolos que ela pode fazer por semana como boleira lá, pessoa física, e receber o seu dinheirinho lá como uma atividade informal, né? Poxa, tem limite? Não tem. Talvez um bolo, 10, 100 mil, né? Na prática, sim, o dia que ela precisar ter um estabelecimento, o dia que ela precisar ter uma carteira de clientes, uma carteira de cobrança, nesse dia é onde definitivamente ela deve constituir empresa. Tá? Bom, então assim, cada atividade merece uma conversa melhor, mais aprofundada com o contador, que tem muita experiência prática, com o advogado, que tem experiência jurídica, né? Os riscos, o negócio. E era essa a mensagem que eu queria